Muy buenas noches, Muito boa noite, amigos y hermanos, amados amigos aquí en Ciudad, e irmãos aqui Ciudad Juárez, em Cidade Juárez, República Mexicana. Es para mí República una bendición Mexicana. estar con ustedes É para mim en uma esta bênção ocasión estar com vocês para compartir nesta con ocasião, ustedes unos momentos para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao y redor su programa da Palavra de Deus e do seu programa correspondente final. a este Para lo cual quiero tempo leer en final, San Juan, capítulo para o qual quero ler em São 10, João, verso 1 capítulo al 10, 16. versículo 1 ao 16. Leemos San Juan, Lemos capítulo 1. São João, Vamos a ver el capítulo verso. capítulo 10. Comencemos Vamos el ver o verso versículo. 7, para no leer mucho. Comecemos no versículo 7, para não ler muito. Volvió pues Jesús a decirles: Voltou, de pois, cierto, Jesus a de dizer-lhes: cierto os digo, Em yo verdade soy la vos puerta digo, de las eu sou ovejas, a porta ovejas. Yo soy la puerta das ovelhas. de las ovejas. Todos Eu los sou que a antes porta de mí das vinieron, ovelhas. ladrones son Todos que y antes de mim vieram, salteadores, ladrões pero no los são oyeron e salteadores, las ovejas. Yo mas soy não os la ouviram puerta, as ovelhas. el que por mí Eu sou a entrare porta. será salvo, O que por mim y entrar entrará, será y salvo, saldrá, y hallará e entrará e pastos. sairá e El achará ladrón pastos. no viene sino para hurtar, O ladrão matar. não vem senão para destruir. furtar e matar. Yo he venido para que tengan destruir. vida y para que la tengan Eu vim en para que tenham abundancia. vida e para que a Yo tenham soy el em buen abundância. pastor. El buen pastor, Eu sou o bom su pastor. vida da por las ovejas. O bom pastor, Mas el sua vida asalariado, dá pelas y ovelhas. que no es el pastor, Mas de o quien no assalariado, son propias e que não é o pastor, las ovejas, ve venir de quem não al são lobo próprias y as deja ovelhas, las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas vê vir o las lobo e deixa las as ovelhas e foge, dispersa. e o lobo Así que arrebata as el ovelhas asalariado e as huye dispersa. porque es Assim que o assalariado y no foge, le importan porque é assalariado, las e não ovejas. e a Yo ele não soy importam el buen as ovelhas. pastor y conozco mis Eu ovejas. sou bom pastor Y las e conheço mías minhas me ovelhas. conocen. Así E como as el minhas Padre me me conoce conhecem. y yo conozco al Padre, Assim y como o pongo Pai mi me vida conhece por las e eu conheço o Pai, ovejas, también e tengo ponho otras minha ovejas vida pelas que no ovelhas. son de este redil. Também tenho outras Aquellas ovelhas también que não de são outra- deste redil. Y oirán mi Aquelas voz, também y habrá devo trazer. rebaño, E ouvirão y minha pastor. voz, e haverá um Que Dios rebanho bendiga nuestras e um almas pastor. con su palabra, y nos Que Deus permita abençoe nossas almas com sua entender. palavra e nos permita Pueden tomar asiento, entendê-la. si tienen la bondad. Podem sentar-se, quero ter a gentileza. La garganta está un poquito afectada, pero de seguro Moisés A garganta tenía más está um pouquinho problemas afetada, que yo. mas com certeza Moisés tinha mais problemas que eu. Assim que Nuestro tema para esta ocasión es identificando la voz de nosso Cristo, tema para essa ocasião é identificando a voz de Cristo. y eso sí que no es último dia. importante para Isso sim que é todas importante. las ovejas del Señor Jesucristo. Para todas as ovelhas do Porque Senhor las ovejas Jesus Cristo. oyen la voz de Cristo, Porque as ovelhas el ouvem buen pastor. a voz de Cristo. Lo que necesitan o bom las pastor. ovejas entonces es O que oír as la ovelhas voz precisam é de Cristo. Hacer que les ouvir llegue a la voz de de Cristo. Cristo a las personas, fazer y que se los chegue a que voz de son Cristo às de pessoas. el que es de Dios, la voz E os que são de dele, Dios. o que é de Deus, Oye, a voz Le de llega Deus. directamente al alma, ouve. al corazón, la voz Chega de diretamente à alma, La ao voz coração. del buen A pastor. voz de Cristo, a voz Ahora, do bom pastor. Cristo en este pasaje Agora, enseña Cristo nesta que passagem Él es el buen pastor, ensina que Ele é o bom pastor
otras ovejas que no e son que ele tem de aquel redil. O sea, outras no son ovelhas del pueblo que não hebreo, são daquele son redil, ou seja, de los que não gentiles. são do povo Y hebreu, están são dos entre los gentios gentiles e estão esas ovejas que él entre os gentios, ha llamado. essas ovelhas Y que ele vai de chamar. ambos E grupos, hebreos y gentiles, de ambos hará grupos, hebreus e rebanho. gentios, fará y rebanho, de ese rebaño Jesucristo es e desse el buen rebanho, pastor. Jesus Cristo Este é rebaño, o bom pastor. ese redil es la iglesia Esse rebanho, del Señor esse redil, Jesucristo, é a igreja donde do son Senhor colocadas Jesus Cristo, las ovejas, onde são colocadas as y ovelhas por eso es do Senhor. que Cristo sería el que estaría llamando sus E por ovejas isso é que Cristo seria o que estaria chamando suas de las ovelhas diferentes edades por las através cuales pasaría das diferentes eras pelas quais passaria Jesucristo. a igreja do Senhor Ahora, Jesus Cristo. Cristo murió, resucitó Agora, y ascendió Cristo al morreu, cielo. ressuscitou ¿Y cómo va a llamar e a sus ascendeu ao ovejas? céu. Si él E como vai está chamar as suas sentado a la ovelhas diestra de Dios se en el ele cielo? está sentado à destra de Deus Cristo no céu? prometió que su espíritu vendría Cristo a prometeu los que seu creyentes Espírito viria en él. Y aos crentes es nele. Cristo E en medio de su iglesia que es Espíritu É Cristo, Santo, operando no meio de el sua igreja, em ministerio, el Espírito don Santo, ministerial correspondiente a operando cada o edad, ministério, o dom ministerial correspondente a cada en el era, mensajero de cada edad, a través del cual no mensageiro de cada era, Cristo estará manifestado através en do cada etapa qual de la iglesia, en cada edad, Cristo estará manifestado em cada etapa da igreja, em cada a era, su iglesia, falando hablándole a su pueblo à sua igreja, y así llamando y juntando falando ao seu povo, a sus ovejas. e assim chamando e juntando as suas ovelhas. Que las ovejas de E é por meio do Cristo mensageiro de cada era la voz de Cristo. que as ovelhas de Cristo escutariam a voz de Cristo. Saulo de Tarso, Por exemplo, el cual fue un perseguidor Saulo de Tarso, de la iglesia de Jesucristo o qual foi um perseguidor da igreja de Jesus Cristo, y colocado depois foi chamado por Cristo como mensajero a los e colocado gentiles. Y le dijo Cristo como mensageiro aos gentios. que lo había colocado E disse Cristo como luz que o havia colocado los gentiles. como luz Y sin embargo, la luz para los para os gentiles gentios. es Cristo. E com certeza a para el luz pueblo para os hebreo, gentios pues é él dijo, Cristo. "Yo soy E para la o povo luz del hebreu, mundo. pois ele disse: Y Eu el que me sou sigue no a luz andará do en mundo. tinieblas, mas E o que tendrá me segue la não luz andará em trevas, de la vida. mas terá Pero por medio de a cada luz mensajero da vida. señalado en la escritura como una luz en Mas por meio de cada anjo en mensageiro, lámpara, assinalado na Escritura que tiene como uma 7 luz candeleros, na lâmpada, que tem que son 7 7 candeeiros, lámparas. En ese candelabro con 7 que são lámparas, 7 lâmpadas. está cada mensajero Nesse candelabro como la com 7 mecha lâmpadas de cada lámpara, está cada mensageiro, encendida con el fuego del Espíritu Santo. Y como por a chama de consiguiente, cada lâmpada, acesa com o fogo do Espírito Santo. E, consequentemente, está acesa e con iluminando el fuego del Espíritu Santo en cada edad, essa chama com o fogo do Espírito Santo a em la cada iglesia de era, Jesucristo, e dando luz siendo llamados à y Igreja de juntados Jesus Cristo, los escogidos e sendo de chamados e Dios juntados de cada edad. os Y así escolhidos es de como los Deus escogidos en de cada era. escuchan la voz de E assim é como os escolhidos em cada Cristo. era escutam a voz de Cristo, o qual disse Él tenía que otras ovejas que no eran del redil hebreo. ele teria outras ovelhas que não eram do redil hebraico, as quais também su voz. devia Y chamar, habrá un rebaño e ouviriam sua y un voz. pastor. E haverá um El rebanho es e la um iglesia de pastor. Jesucristo, compuesta por O los rebanho é a redimidos por igreja Cristo, de Jesus Cristo, y el pastor composta pelos redimidos es por nuestro Cristo. amado Señor E o pastor Jesucristo. é o nosso amado Vieron sencillo Senhor que es todo. Jesus Cristo. Ahora Viram simples que é miren tudo? a San Pablo Agora, hablando de la manifestación de olhem Cristo en São él, Paulo y falando dice, da no manifestação vivo, de Cristo ya yo. nele. E diz: Vive Cristo Não vivo já eu, en mí. vive Cristo vivendo em São Cristo Paulo, em mim. Estaba alumbrando E Cristo vivendo em São Paulo en esa primera estava iluminando de aos igreja, gentios nessa primeira y era estaba alumbrando da igreja gentil. en la iglesia de Estava Jesucristo iluminando y a la iglesia de Jesucristo na igreja de Jesus con Cristo. la palabra E a igreja de revelada Jesus Cristo para la iglesia.
com a palavra revelada para a igreja. E foi São Paulo el que por el Espíritu Santo recibió la o revelación que, pelo Espírito Santo, del programa de Dios recebeu a para revelação con los gentiles, do programa de Deus, de entre los cuales para com os Dios llamaría un gentios, pueblo para su nombre, y vendrían dentre os quais Deus chamaria um povo para o seu nome, e viriam de un a mismo cuerpo ser parte juntamente con los hebreos. de um mesmo corpo, juntamente com os hebreus. El cuerpo místico de Cristo, que es E qual é esse corpo? iglesia. Corpo místico de Cristo, que Por é eso es que la iglesia de sua Jesucristo igreja. está compuesta por gentiles. Por isso que a Igreja de Jesus Cristo está composta por gentios e por hebreus. Porque Cristo em Espírito Santo esteve chamando e juntando as suas ovelhas, a seus filhos que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E vejam a forma simples em que ele esteve fazendo por meio de cada anjo mensageiro enviado em cada era e no território correspondente a cada era e no idioma correspondente a cada era, o qual é o idioma que falou o mensageiro de cada era. Por exemplo, quando o Evangelho passou da primeira era a segunda era, mudou de território, passou a França, da Ásia Menor passou a França, passou ao continente europeu. Vejam, passam de um continente a outro, mas em um continente há diferentes nações e diferentes idiomas. Passou o continente europeu do continente da Ásia Menor. Passou lá, ou seja, do continente onde estava a Ásia Menor, passou ao continente onde estava a França, ao continente europeu, e aí o mensageiro dessa segunda era foi Irineu, o qual, pois, falava francês. Portanto, a mensagem de Cristo para a sua igreja passou de uma nação a outra nação, e de um continente a outro continente, e de um mensageiro a outro mensageiro, e de um idioma a outro idioma. Ainda que se podia falar em todos os idiomas, mas no idioma do mensageiro era que vinha o chamado para as ovelhas, e depois traduzia a outros idiomas. Agora, podemos ver que o trabalho principal em cada obra, em cada era, realizou-se no território onde Deus enviou ao mensageiro. Aí estava a maior parte dos escolhidos em cada era. E daí se estendia a mensagem a outras nações. E agora, temos que entender uma coisa muito importante, que Deus tem muitos filhos, como em uma casa, em uma família. E principalmente as latino-americanas e caribenhas. Em um lugar, algumas vezes, há 3 da família. Um pouquinho difícil que se encontrem 2 ou 3 de família, pois quase sempre se encontra meia dezena. E até uma dezena. Mas para a América Latina e o Caribe, essa é uma bênção. Por isso é que a América Latina e o Caribe têm muitos jovens. Mas em lugares europeus, por causa de querer ter 1 e no máximo 2, muitas dessas nações, o que tem é uma geração de pessoas já com bastões, e jovens se veem muito poucos. O que será dessas nações depois, com tão pouquinhos jovens? Pois os velhos morrem e depois ficam pouquinhos jovens. Portanto, será uma nação sem alegria. Porque onde há muitos jovens, há muita alegria. Onde há muitas pessoas de idade já maduras,
muy pocas sonrisas há y mucha seriedad. pouquíssimos Como que ya no sorrisos le e muita encuentran seriedade, sabor a la vida. como que Pero já no não así encontram entre los sabor escogidos à de vida. Dios, que saben el motivo por Mas el não cual é assim entre os están escolhidos de viviendo Deus, aquí que en la sabem o tierra. motivo pelo qual estão Para vivendo nosotros, aqui na Terra. El tener Para nós, una edad o tener otra edad, ya sea ao joven ter uma idade o ou ter mediana, outra o idade, una edad muy já avanzada, seja jovem es lo mismo. ou Porque médio nosotros ou em uma vivimos idade mais avançada, é o mesmo. Sabiendo Porque nós vivemos Que como jovens, tenemos un cuerpo sabendo jovencito de la sexta dimensión, que temos y um que corpo pronto jovenzinho tendremos da el sexta cuerpo dimensão físico e que eterno logo teremos jovencito también. o corpo físico Assim e é que eterno jovenzinho Somos também. personas jóvenes por dentro, Assim que aunque nuestro somos pessoas carapacho, jovens por dentro. Mesmo que nossa o sea, carapaça, nuestra casa terrestre, ou em seja, a nossa casa pouquinho terrestre, terrenal, deteriorada em por los alguns años, já esteja y ya necesite una um nueva. pouquinho deteriorado pelos anos No solamente los e ancianos precisa de uma necesitan nova. una nueva, sino Mas olhem, también las não personas somente de os edad anciões media y los precisam de jóvenes uma también. nova, senão também as Porque de pessoas outra de idade forma, média, le siguen de meia pasando idade los e os años jovens a los também. jóvenes, y Porque se de outra vuelven, ¿qué? forma, Viejos también. continuam passando os Assim anos que aos jovens na juventude, e eles se de tornam o certo quê? ponto de vista, Velhos também. Es que Assim que a juventude, diz o proverbista, vanidade. é o quê? usted la tiene É por vaidade. un tiempo nada más. Você a Nada tem más. Vean, por um digamos, tempo, nada mais. desde Veja, los digamos, 13 o 15 años hasta Desde os 13 ou 15 anos los 30 años até para os que 30 no se anos, sientan mal los que están por ahí. para que não se sintam mal os que estão por aí. Después ya es una E persona adulta depois, já é uma pessoa adulta y ya tiene unas responsabilidades e já tem umas en las responsabilidades cuales usted tiene que responder nas quais por você tem que responder que ha formado. por Y es bueno um lar formar que un hogar formou. E siendo bom, joven formar y um así lar disfrutar sendo jovem de el amor del matrimonio desde e é bom formar um lar sendo jovem e assim desfrutar do amor do matrimônio desde jovem, não esperar ficar já de muita idade para depois casar-se, senão sendo jovem, casar-se, ter seus filhos, y ensinar a seus filhos cuando e sus niños tengan de 12 a 15 quando años, seus filhos tenham ustedes también de 12 a estén 15 jóvenes. anos, Y sus niños, vocês também estejam cuando jovens. salgan con ustedes, sus hijos, cuando E seus salgan filhos, con quando ustedes, saiam com vocês, seus filhos, quando saiam com vocês, ustedes son hermanos. as pessoas digam, Y vocês são seguida, irmãos? pues, los padres dicen Em seguida, pois, es que os lo pais tuvimos dizem, estando nosotros é que jovencitos o todavía. tivemos sendo nós jovenzinhos ainda. Hijos se sienten orgullosos de E que os encuentren filhos a sus padres se sentem orgulhosos de que encontrem seus pais assim, jovenzinhos. los E assim, hijos pueden tener también os mejor filhos comunicación con los podem padres, ter também porque melhor no se comunicação llevan com os tantos pais. Porque não se tem muitos así. muitos Ahora, no anos todos, lo hacen de así, diferença. É muito bom assim. porque Agora, nem também todos fazem assim. tienen- Porque também necesitan tem, trabajar. precisam Si no trabaja el hombre, trabalhar. no se case. Se o homem não trabalha, não se casa. La muchacha se casa o lo va a tener Porque que mantener se a ella jovem se o casa, los padres de la muchacha. ele vai ter o que los manter padres del ela muchacho. ou os pais da jovem, Así ou es os que pais si no trabaja do cuando do está jovem. enamorado para demostrar Assim que se não trabalha quando está namorando, menos lo va a hacer. para demonstrar Quando se casa. a jovem que é um homem de trabalho, menos o vai fazer Se quando se casó casa. con uno que no trabaja, va a tener un Se vago casou com en um que la não casa. trabalha, vai ter um preguiçoso na casa. Uno de los requisitos bien estaba aquí en el tiempo Um dos antiguo requisitos y aún lo conservan bem algunas estava naciones. que nos tempos antigos, e ainda o conservam algumas nações, La dote por que la- exigem o sea, o dote una cantidad pela de, jovem. de dinero. Ou seja, uma quantidade de dinheiro. Y si el muchacho no Y- trabaja, ¿de dónde va a conseguir dinero? Se o rapaz não trabalha, de onde vai conseguir dinheiro? Que él lo haya ganado. Deve trabajando. ser que ele o tenha ganhado trabalhando. Cuentan que
muchos años atrás Também contam que muitos anos atrás no tenían las herramientas eléctricas y de gasolina para cortar árboles. quando não tinham ferramentas elétricas e de gasolina para cortar árvores, Pues el o suegro rapaz que decía estava namorando, que lo pois o llevaran sogro dizia a la casa, a la muchacha que lo llevara. Y que o levassem à entonces se lo casa llevaba a da trabajar, jovem, que o levasse, le daba un hacha e a então cortar o levava para árboles, trabalhar. a ver si era bueno E dava trabajo. um machado para cortar árvores e ver se era bom trabalhando. Y a Jacob, miren, E Jacó, quando se namorou olhe, de Raquel, una joven muy porquanto se bonita, apaixonou por Raquel, uma jovem muito bonita, sobrina de Rebeca, sobrinha da mãe de Jacó, sobrinha de Rebeca, assim que eram primos, primos se casaram. e naquele tempo permitiam Jacob que os primos se enamoró y el suegro casassem. dijo, aquí es mi oportunidad. Jacó se apaixonou e o sogro disse: Trabaja por aqui é ella minha 7 oportunidade. años. Y esto, Bom, trabalhe Esse por era ela o dote. 7 anos e é tua. una dote de 7 años Esse era o trabajando dote. Um dote de 7 anos para trabalhando, que produjera algún beneficio para el suegro. para que produzisse algum benefício para o sogro, La había mantenido por pois o muchos sogro años y ahora havia con mantido 7 años, por muitos Jacob anos. iba a E poner agora com 7 anos, Jacó a Raquel. ia obter a Y Raquel. luego que se casan le dan la que no es. E depois que se casam, Adão aqui não é, Se retiraron a dormir. já quando se retiraram para dormir. Jacob reclama y le dice, es E que então, aquí no se hace. Jacó en esa reclama forma de e dar lhe a diz: menor. é que aqui não se Primero, faz se dá dessa la forma, menor de dar a menor primeiro. Pero el Se suegro dá listo que a era, mais dice, velha "Pero primeiro." No te preocupes. Mas o sogro, pronto que era, te disse: não se enojes. preocupe, Trabaja 7 años más por ella. não fique chateado. 14 Trabalhe anos 7 por anos uma mais mulher. por ela. 14 anos pela mesma jovem. Que de los muchachos jóvenes que están enamorados y el suegro le Qual dice, dos "Trabájate rapazes 7 jovens que años estão por muchacho, apaixonados, se o sogro disse: trabalhe y si eres bueno 7 anos trabajando, pela jovem. entonces te casas"? E se era bom trabalhando, então se casa. Algunos quizás lo que dicen, no, Alguns- es que somos buenos amigos, somos amigos nada más. Talvez o que dizem é: não, é que somos bons amigos, somos amigos, nada mais. Así es que vean cómo Assim que vejam hay que tomar en serio este asunto como tem que levar a sério y del este matrimonio. assunto Porque delante de de Dios, noivado e de después de la matrimônio. salvación, Porque diante de Deus, depois da salvação, es la cosa más importante. depois da salvação Depois da é a salvação, coisa tudo o que mais vai com a importante. salvação, Depois da salvação luego el e tudo que vai com a salvação, Es la cosa depois más do matrimônio, é a coisa mais un importante. matrimonio mal. Um matrimônio Una mala elección mal feito, puede afectar espiritualmente uma má escolha, pode afetar ambas espiritualmente o a uno de los dos. a ambas pessoas Y le puede ou a um dos dois. afectar la E bendición pode afetar espiritual, que es a lo más bênção importante. espiritual, Por eso es que é o dice mais la importante. Escritura, y San Pablo era Por isso é que escrito en diz a eso, Escritura. que hicieran yugos E São Paulo era estrito E nisso, menos que não fizessem julgos desiguais, e menos también el reverendo William Branham com os que não foram lo convertidos. enseñó así. Também o Todos reverendo sabemos William Branham que o isso ensinou é assim. E todos sabemos algo que isso é assim. bíblico. É La algo persona, si bíblico. está buscando la bendición de Dios, debe buscar la bendición A de pessoa, se está buscando a bênção de Deus, También, haciendo deve buscar a un bênção de Deus nessa que parte seja também, fazendo um jugo que seja desigual. igual, Porque não la desigual. persona es la Porque que se va a A beneficiar. pessoa é a que se Si lo vai hace desigual, se va se beneficiar. Se o faz desigual, vai a ahora prejudicar. hablando Agora, acerca de Jesucristo, falando sobre hablándole Jesus a Cristo, sus hijos y llamándolos y juntándolos de etapa falando a seus filhos e chamando-os e juntando-os de etapa em encontramos etapa, que los hijos de Dios en cada encontramos que os edad filhos de han Deus identificado em cada la era voz de Cristo. têm identificado a voz de Cristo.
O sea, A identificação, de que ou seja, han a identificado identificação su voz, de que que han seguido identificaram el sua voz, mensaje de su qual é? Que seguiram a mensagem de Eso sua ha era. identificado a esas personas como Isso tem identificado essas hijos de pessoas Dios, como filhos primogénitos. e filhos de Deus, primogênitos de Les había Deus. dicho que en algunos hogares E agora? Lhes havia dito que em alguns dos o lares tres de familia, há 2 ou 3 na família, normalmente mas en los hogares Normalmente. latinoamericanos y caribeños casi siempre hay más. nos lares Algunas latino-americanos veces e caribenhos quase sempre há 5, mais. 6, 7, Algumas vezes 10, 12 5, 6, E quantos- 7, 10, 12. hay aquí que en sus hogares o E quantos há en los aqui hogares de sus que em seus padres o de lares, sus abuelos pasaron de 12 ou nos lares de seus pais ou de seus avós, Miren, por aqui passaram de 12? personas Olhem, por que aqui en los hogares de sus temos padres o de sus pessoas abuelos que nos lares de seus pais Tenían ou de mais seus de 12. avós tinham mais de es 12. una bendición grande cuando son guiados É uma bênção grande quando são guiados no programa divino e seguem o caminho de Deus. miren ustedes Jacó, tuvo olhem 12 vocês, y los 12 sirvieron a Dios teve y 12 fueron cabezas de e os tribu 12 serviram a los 12. Deus. y luego los E foram 12 cabeças de nietos, tribo, os 12. Efraín y Manasés E fueron depois os cabezas de dois tribu netos, también. Efraim e Manassés, É uma foram bendição cabeças de tribo também. que los hijos É uma bênção grande sirvan a que Dios. os filhos Pero hay que sirvam a Deus. hacer un yugo Mas tem que se fazer um jugo habiendo orado a Dios que seja parelho, de Dios. tendo orado a Deus, pedindo a direção de Deus e a bênção de En el Deus. caso de Lembrem que, no caso de Abraão Abraham le dijo a su e siervo Isaac, que fuera Abraão su disse a seu descendencia. servo Vean, no lo mandó que a fosse a sua familia, descendência no lo mandó ou a sua família, vejam, não mandou a su familia a famílias pagãs, para senão a sua família, la compañera para su hijo. para buscar a Y companheira le dijo que para el seu ángel filho. de Dios iría con él. E disse que o anjo de Deus iria com ele. El ángel del Señor, el ángel de Dios, vaya con cada joven E que o anjo de Deus, o anjo do Senhor, y jovencito en vá com cada rapaz, cada moça, en la vida de cada uno neste de aspecto nuestros jóvenes, na vida para de que cada um de sea nossos jovens, para que seja compañera o un compañero uma companheira ou um companheiro de Dios, de acordo que sea à vontade de la que Deus, va a tener para el milenio que seja y para toda. a que vai ter para o milênio e para toda Si la tiene en a el milenio, eternidade. pues la va a tener por toda la Se a eternidad. tem no milênio, pois a vai ter por toda a eternidade. El deseo nuestro es que Y la tenga aquí. O nosso desejo é que a Si tenha se casan aqui. nuestros hijos. Se se Que casam la tenga nossos aquí filhos, y tengan familia, que a tenha aqui formen su hogar e tenham y luego en família, el milenio formem pues seu lar. continuarán unidos. E depois no aunque milênio, no sea para pois continuarão unidos. pero serán Mesmo que não compañeros seja para procriar filhos, mas serão companheiros pelo milênio e por toda a que han eternidade. tenido acá con E terão a ellos seus filhos allá que también. tiveram aqui com eles lá também. Ahora Agora, hablando de falando los hijos de Dios, miren ustedes, dos filhos de Deus, olhem vocês. Em uma família, se puede tener pode-se ter 5, 10 o 15 hijos, 5, 10 ou 15 filhos. uno solo. Mas sabem es el vocês de uma primogénito. coisa? Um só é Y o de la primogênito. familia de Dios, E da família de Deus, cuerpo místico de Cristo, la iglesia de Jesucristo, o corpo místico de Cristo, a igreja de Jesus como Cristo, cuerpo místico, é el primogénito. como corpo místico, Tiene los primogénitos o de primogênito. Dios, hay Tem os primogênitos de Deus aí, os quais estão escritos no céu,
no desde livro antes da de la vida do fundación del Cordeiro, mundo. desde antes da fundação do mundo. Y Jesucristo, de E todos Jesus esos Cristo, hijos, Él es el primogénito. de todos esses filhos, ele é o Y ahora la primogênito. familia de los primogénitos, E agora a família dos primogênitos, la descendencia de Dios, a família de Deus, los a escogidos, descendência de Deus, los primogénitos os escolhidos de de Dios, Deus, son los primeros os primogênitos de Deus, porque são os en los primeiros, cuales Dios pensó. como filhos, nos quais Deus pensou. Y por cuanto pensó E en ellos, porquanto pensou, cuando pensó en neles, Cristo, ahí estábamos quando pensou em nosotros Cristo, en Él. aí estávamos nós Así como nele. cuando Abraham diezmó a Melquisedec, ahí Assim como estaba quando Abraão Levi. dizimou a E se estava Melquisedeque. Pues estaba Jacob. Aí estava Y si Levi. estaba Jacob, E se estava Levi, estaba pois estava también Jacó. E se estaba Jacó, todos ellos estaban estava também Isaac. allí en Todos eles Abraham, estavam como ali atributos em en Abraão, los lomos de Abraham. como atributos Y ahora nos lombos de todos Abraão. nosotros E agora estábamos en Dios Todos desde nós antes de la fundación del mundo. estávamos em Deus desde antes da fundação do mundo, Los porque hijos Ele están é o nosso Pai. en el Padre. Os Y filhos ahora estão tienen que ser no Pai. expresados en la tierra. Los hijos de Dios tienen que Tem que ser expressados na en terra. la tierra aquí. Os filhos de Deus têm que ser expressados na terra, aqui, Y un hijo em carne humana. de Dios, ya sea E um filho de Deus, o mujer, seja varão ou mulher, un primogénito de Dios, un escogido de Dios primogênito de del Deus, cielo, escolhido de Deus, do céu, escucha la voz de su Padre o celestial. qual escuta a voz de seu Pai Le Celestial toca vivir. no tempo Eso dice, que lhe corresponde viver. hijo mío, Por isso dizem Provérbios, filho meu, y también dá-me o teu dice, coração. sobre toda cosa guardada, E também diz, guarda tu corazón. sobre toda coisa porque guardada, de él mana guarda teu coração, la vida. porque dele mana Cuando se habla del a corazón, se vida. está hablando del alma. Quando se fala do coração, se está falando da alma. E agora, También nos dice ele que também su palabra nos diz la guardemos donde que sua palavra en nuestro corazón. aguardemos Ele onde? prometido escrever Em su nosso palabra, coração. sus leyes, E ele prometeu escrever a sua palavra, suas leis, em Porque nosso coração. nuestro corazón que Porque tipifica ahí Nosso el coração alma de la persona, que tipifica es aí la a parte alma da más pessoa, importante de la persona. Es lo que é en a parte realidad mais es la importante da persona. pessoa. É o que em realidade é a El pessoa. cuerpo físico O es una demais, casa terrenal. o corpo El físico, cuerpo espiritual é de uma otra casa dimensión terrenal. es otra casa, O pero corpo de otra espiritual dimensión. de outra dimensão. É outra casa, mas de outra dimensão. Almas vivientes. Eso es lo que somos. Almas viventes. Isso é o que Y ahora, somos. en la familia de Dios, E agora, en los primeros que na Dios família de puso, Deus, son los nos primeiros que Deus pensou, são os primogênitos de Deus. Primogénitos, vean ustedes, E por causa desses primogênitos, vejam vocês, ha hecho Deus todas las demás cosas, fez porque todas las cosas todas son as para demais Dios, coisas. y Porque todas as coisas são para Deus. E somos herederos seus de Dios primogênitos. y coherederos con Somos herdeiros de Cristo Deus Jesús, Señor e nuestro. co-herdeiros com Cristo Son los Jesus, primogénitos nosso Senhor. los que reinarán con Cristo São os primogênitos, por el os que milenio reinarão com y Cristo por toda pelo la milênio eternidad. e por toda a eternidade. Así es que todo Dios lo ha hecho Assim que para Cristo, tudo Deus o fez su iglesia. para Cristo e sua igreja. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos Jesús. herdeiros de Deus e co-herdeiros Así es que com Cristo Jesus. en el programa Assim que, de Dios no programa de Deus, encontramos que lo más importante encontramos que Dios tiene que o mais importante que Deus tem a é sus hijos, a sus primogénitos, de los seus cuales filhos, Jesús seus primogênitos, Esse é o primeiro. dos quais Jesus é o primeiro. y a esa familia de primogénitos de Dios E a essa família de primogênitos de Deus, y yo también
pertencem Esa es la vocês casa de Dios, o e sea, eu la também. familia de Dios. Essa é a Cuando se casa de dice Deus, casa, ou seja, a família de Deus. está diciendo Quando se diz casa, familia o descendencia. se está dizendo família La familia ou de Dios, la descendência. descendencia de Dios, A família de son Deus, a los descendência de primogénitos Deus, escritos en el cielo, são os primogênitos de Deus, escritos no céu, que herdarão. todas las cosas. Herdarão Como herederos de Dios, todas y as coherederos coisas, con Cristo. como herdeiros de Deus nuestro e Salvador. co-herdeiros com Cristo, Ahora, o nosso Salvador. recuerden Agora, que esos son los primogénitos de Dios. Lembrem que Pero, esses são em uma os casa, primogênitos de Deus. Mas, adición em al uma casa, primogénito, hay más em adição ao primogênito, há y mais família. para Dios y Y su programa encontramos Para Deus, seu programa, habrá encontramos millones que de seres humanos haverá que vivirán milhões de en seres el reino humanos milenial. que Y viverão luego, por no toda la reino eternidad, milenial e depois, adición por toda a eternidade, a los primogénitos de Dios. em Porque los adição primogénitos de Dios, que aos son primogênitos los de Deus. herederos de Porque os Dios, primogênitos de Deus, que são os herdeiros de Deus son los e que co-herdeiros com Jesus son Cristo, reyes y sacerdotes. são os que são ¿Y reis cómo e vamos a ser sacerdotes. reyes sin tener sobre quién reinar? E como seremos reis? Como seremos reis sem ter sobre quem reinar? Habrá pueblos Portanto, y naciones haverá sobre los cuales povos e reinaremos nações durante sobre os el quais milenio, reinaremos y luego, durante o en la milênio e depois na eternidade. todos los demás de Todos Cristo os y su demais iglesia, aparte de Cristo e sua igreja, estarán a un nivel más a bajo, parte de Cristo e sua Cristo igreja, e sua estarão a um nível mais porque baixo. serán gobernados que Cristo e sua por igreja. Cristo, Por isso Isso serão mesmo. governados por o Cristo sea que de toda la e sua creación, igreja. Ou seja, que de lo toda a más criação, importante de Dios o mais es Cristo importante y su iglesia. para Deus é Cristo e sua igreja. Pues sus Pois hijos son hechos seus a filhos imagen y são feitos semejanza à de Dios. imagem e semelhança Lo más. de Deus. Que o se mais parece a Dios es el hombre. que se Y lo parece más a que Deus se parece al é o homem. es Dios. E o que mais se parece ao homem é Deus. Dios ha creado Porque al ser humano Deus a su imagen fez, criou o y ser humano semejanza, a y sua luego imagem cuando e semelhança. Él vino en medio E de la raza depois, humana, vino a la Quando ele semejanza veio no meio da de raça humana, hombre. Un veio a hombre semelhança llamado do homem, Jesús de Nazaret. homem chamado Em el Jesus cual de Nazaré, La plenitud de no la qual divinidad estava manifestada a plenitude da divindade manifestada y em por carne humana. medio de ese velo de carne, E Dios estuvo hablando por al meio desse pueblo véu de hebreo, carne, entre el pueblo hebreo, Deus esteve falando ao povo hebreu, mas o povo hebreu y luego não compreendeu. que llevó a cabo su obra de redención depois, en la cruz del Calvario, muriendo, que realizou sua obra de redenção na cruz do Calvário, ascendiendo al cielo, morrendo e depois ressuscitando e ascendendo ao céu, Santo, desceu em Espírito Santo a todos los que tienen sus nombres para chamar e escritos juntar en el cielo, a todos os en que el têm libro seus de la nomes vida escritos no céu, del Cordero. no livro da vida. Esos son los primogénitos Cordeiro. de Dios, los que con Esses são os primogênitos de Deus, su sangre Cristo nos ha limpiado de os todo que com pecado seu sangue Cristo y nos limpou de nos todo ha hecho pecado para nuestro Dios, e reyes y nos fez sacerdotes. para nosso Deus reis Nos e sacerdotes. ha dado un cuerpo teofánico de la Nos sexta deu um corpo dimensión teofânico y nos dará un cuerpo da sexta físico dimensão. y eterno igual e nos dará um corpo a su físico e propio eterno, cuerpo igual glorificado. ao seu próprio corpo, Y así seremos plenamente glorificado. a imagen, la e assim imagen, seremos es el plenamente cuerpo a teofánico, imagem. y a semejanza, la A semejanza imagem é o corpo es el teofânico cuerpo físico e a semelhança que tendremos igual al é o cuerpo corpo físico de Jesús. que teremos igual Y así ao corpo de Jesus. estaremos E assim a imagen y semejanza estaremos de nuestro Dios. a imagem e semelhança Así do como nosso Él Deus. tiene su cuerpo Assim como Ele glorificado y su cuerpo tem seu teofánico, corpo glorificado, también nosotros
e seu corpo teofânico, nuestro cuerpo também nós teofánico, teremos que es el espíritu de la nosso sexta corpo dimensión, teofânico, y nuestro que é o cuerpo espírito da glorificado, sexta dimensão, que es el cuerpo nuevo, e o nosso corpo glorificado, que é o corpo novo, que receberemos quando os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos, e nós que vivemos sejamos transformados. E quem serão os que terão esse corpo eterno? Os que haverão escutado a voz de Jesus Cristo no tempo em que viveram e a receberam como seu Salvador, lavaram seus pecados em seu sangue e receberam o Espírito Santo, ou seja, as primícias do Espírito, que é o batismo do Espírito Santo, e, consequentemente, nasceram de novo, nasceram no reino de Deus e obtiveram um corpo teofânico da sexta dimensão. Um corpo teofânico igual ao corpo teofânico de Jesus Cristo. Um corpo que se parece ao nosso corpo, mas da sexta dimensão. A sexta dimensão, como já sabemos, é o paraíso. Por isso os que partiram estão nesse corpo teofânico da sexta dimensão, lá no paraíso. Mas logo regressarão. Eles escutaram a voz de Cristo no tempo em que viveram. E neste tempo final, também eles estarão escutando a voz de Cristo. Porque desde o paraíso podem olhar até aqui e ver, e podem também escutar. Portanto, eles estarão escutando a voz de Cristo no último dia, desde o paraíso. E os que estivermos vivos, estaremos escutando a voz de Cristo neste tempo final, no meio da igreja de Jesus Cristo, na era da pedra angular. E o que estarão falando a voz de Cristo neste tempo final? Vejamos nas Escrituras a voz de Cristo prometida para falar a seus filhos no dia do Senhor, ou seja, no último dia, que é o sétimo milênio. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11, diz o apóstolo São João: eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e Ômega? O nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo no último dia, no sétimo milênio, no dia do Senhor, falando a seus filhos, falando a sua igreja, conforme a como Ele prometeu, sendo que é uma grande voz de trombeta e é a voz de Cristo. Isso nos fala de uma mensagem dispensacional, a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei de Reis e Senhor de senhores, em sua obra de reclamação. Esta é a grande voz de trombeta, ou trombeta final, que está prometida nas cartas de São Paulo, onde nos diz que se tocará a trombeta final, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, em corpos incorruptíveis, e nós que vivemos seremos transformados. Segundo 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49 ao 56. Aí nos fala São Paulo desse grande evento e dessa trombeta final. E é a voz de Cristo falando à sua igreja no último dia.
estarán escuchando Os que serão la voz de transformados Cristo. Esa estarão trompeta escutando final. Esa a voz de gran Cristo. trompeta Essa trombeta final, Evangelho do essa Reino, grande voz de trombeta hablándonos do Evangelho do en Reino, el día postrero. falando-nos También no último dia. en Primera de Tesalonicenses, Também, San Pablo dice, em 1 de Tessalonicenses, São Paulo diz descender del cielo, que o mesmo Senhor aclamación, descerá do céu voz de arcángel, com aclamação, trompeta, voz de arcanjo e trombeta de Deus. la trompeta É de Dios, la voz de A trombeta Dios, de Deus, la voz de Cristo a voz de Deus, en el día postrero, a voz de Cristo con un mensaje no último dia, dispensacional. com uma mensagem Por isso, dispensacional. Será con voz de arcángel, ya no con Por voz isso será de com voz de ángel, arcanjo. mensajero de una edad, de la Já siguiente não edad, com sino voz de um anjo mensageiro de uma era, das 7 eras, senão dispensacional. com um mensageiro Dando-nos dispensacional, dispensacional. dando-nos uma mensagem E- dispensacional. ¿Qué estará E ese mensaje dispensacional? que estará Hablándonos essa mensagem en el día dispensacional postrero, falando-nos para que podamos no último dia? identificar su voz, la voz de Cristo, para que possamos identificar sua voz, a voz de Cristo, en Apocalipsis no último dia, capítulo em 4, Apocalipse, verso 1, dice capítulo San Juan, 4, versículo 1 después de esto miré, de São João. y aquí una puerta Depois disso, olhei, abierta en el cielo, e la eis primera aqui uma voz que oí porta como aberta de no céu. trompeta, hablando E a primeira conmigo, voz que ouvi, como dijo, voz de trombeta, sube acá, falando comigo, y yo disse: te mostraré Sobe aqui, las cosas e que eu te sucederán mostrarei después as coisas de que esta. acontecerão En el depois diagrama que usó el destas. reverendo William Branham para No diagrama que usou o reverendo predicar William el Branham mensaje para de las pregar a 7 mensagem edades y también das el 7 mensaje eras de la e estatura de un também hombre perfecto, a mensagem da estatura de um homem perfeito, este diagrama usou este y diagrama usó también otros diagramas. Y ahora, e usou também outros diagramas. en este diagrama, E agora, tenemos nesse a diagrama, la iglesia de Jesucristo en la forma temos de un monte a Igreja de Jesus con Cristo diferentes na etapas forma de um monte, o escalones. com diferentes etapas Recuerden ou que escalões. el sueño de Jacob Lembrem que en o donde sonho de vio una Jacó, escalera que onde se ele viu apoyaba uma en la escada tierra y subía hasta el cielo, que se apoiava na terra e subia até o céu, en la cumbre e no cume, estaba Dios no topo, allí sentado. estava Deus ali, Esa es la sentado. iglesia del Señor Jesucristo. Essa é a igreja do Y en Senhor la Jesus cúspide, Cristo. acá E no es topo donde Cristo aqui, cumplirá su segunda. é onde Cristo cumprirá Es donde a Cristo sua segunda vinda. toma su trono É onde Cristo en su iglesia. toma o seu trono, el trono de en Cristo su iglesia. y de su iglesia, o trono de Cristo, donde Él estará em e de sua igreja, como Rey de onde Ele Reyes estará y Señor de Señores como Rei de Reis en el e séptimo Senhor de milenio. Senhores. no E agora? sétimo milênio. La voz de Cristo en el día E posterior agora, habla a voz de Cristo no último desde la dia edad de la piedra angular, fala como habló Cristo desde a era da pedra en angular, cada edad, por medio como del falou mensajero Cristo em de cada edad. era, La por voz de meio do Cristo estuvo mensageiro en cada de edad, cada era. en el A mensajero voz de Cristo esteve em de cada cada era, edad, hablando no mensageiro de a sus cada era, ovejas. Y ahora la falando voz de Cristo en la edad de às la suas piedra angular ovelhas. estará E agora a voz de Cristo na era da hablando a pedra sus angular ovejas. estará ¿Y qué estará hablando? falando às suas ovelhas. Las cosas E o que estará que falando-lhes? deben suceder, As coisas pues, que de devem estas que ya acontecer han sucedido depois en estas 7 destas edades que já de la aconteceram iglesia gentil. nessas 7 eras E agora? da igreja gentil. E agora, Veamos aquí claramente Vejamos. la promesa. aqui claramente a promessa. Leímos que dice, Lemos que diz: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Depois Y la disso olhei, primera voz que oí, como eis de aqui uma porta trompeta, aberta no céu. hablando E a conmigo, primeira voz que eu dijo, ouvi, como de "Sube trombeta, acá". falando comigo, Ya hemos disse: visto Sobe aqui. dónde tenemos que subir.
Já temos visto onde temos que subir. A era da pedra angular. Porque já terminaram as 7 eras da igreja gentil. E eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. E agora as coisas que acontecerão acontecerão estando a igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular. E por meio de quem estará Jesus Cristo em Espírito Santo na era da pedra angular manifestado falando à sua igreja todas essas coisas que devem acontecer logo? A resposta está em Apocalipse capítulo 22 versículo 6, onde diz: e me disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer logo. As coisas que devem acontecer logo, que ele disse que daria a conhecer aos que subiram onde ele estava. Agora são dadas a conhecer pelo anjo do Senhor Jesus Cristo, enviado para dar testemunho de todas essas coisas que devem acontecer. Apocalipse 22, versículo 16, também nos fala desse anjo e diz, o mesmo Jesus disse, eu, Jesus, enviei meu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. O anjo do Senhor Jesus Cristo, que é um profeta dispensacional, enviado no último dia em e à era da pedra angular, não é enviado a nenhuma dessas 7 eras, porque a estas eras Cristo enviou seus mensageiros correspondentes a cada era, que foram São Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley e o reverendo William Branham, para as 7 eras da igreja gentil. Mas para a era da pedra angular, Jesus Cristo envia o seu anjo mensageiro, que é um profeta dispensacional, com uma mensagem dispensacional. Por isso é uma mensagem de grande voz de trombeta, dando a conhecer todas as coisas que devem acontecer logo, neste tempo final. É a voz de Cristo falando à sua igreja, por meio do seu anjo mensageiro, todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final. Vem a forma simples em que identificamos a voz de Cristo. Tem que estar neste tempo final, no último dia, que é o 7º milênio. E se acrescentamos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no 7º milênio. E se não acrescentamos ao calendário os anos de atraso que tem, faltam para algumas pessoas somente alguns meses para começar o próximo milênio e, consequentemente, começar o século 21. Para outros, falta um ano e uns 8 meses e alguns dias para começar o próximo milênio e, consequentemente, começar o século 21. Se Deus conta o tempo de acordo ao calendário que se usa entre os gentios, temos visto que para alguns faltam somente uns 8 meses e alguns dias para começar o último dia, que é o último milênio. E para outros falta um ano com 8 meses e alguns dias. Assim estão as nações. Uns pensam que o próximo ano é o primeiro do próximo milênio e do próximo século. E para outros é o último do século 20 e é o último do milênio segundo de Cristo até aqui
e o sexto milênio de Adão até aqui. Usará Dios Mas el calendario de entre los gentiles usará para Deus contar su tiempo, o calendário o estará dentre os usando gentios Dios para contar el o seu calendario tempo, profético ou estará usando que Deus consta o calendário de profético 360 días al año, que consta de 360 dias por ano? como lo Se usó usa para esse las calendário, 70 semanas de la profecía como usou para 70 semanas y para da profecia de Daniel, la última para parte de la semana 70 de la profecía a de última Daniel, parte da para el semana ministerio 70 de da los profecia de dos Daniel, libros de Apocalipsis, para o capítulo ministério 11, das duas oliveiras de Apocalipse se usa ese 11, calendario de 360 se días usa al esse año calendário para contar de 360 de Cristo dias hacia por acá, ano pues ya hace tiempo para contar de Cristo até estamos en el aqui, séptimo milenio, pois já y faz por tempo consiguiente, en el día estamos no postrero, sétimo milênio delante de e, Dios, consequentemente, no último dia, diante de ya Deus, estaríamos já estaríamos en el año 20 no ano al año 20 30 del siglo XXI y ou ano 30 do século 21 séptimo milenio E? de Adán hacia acá y tercer milenio de do Cristo. sétimo milênio de Adão para cá e terceiro milênio de Cristo para cá. Estamos en un tiempo muy, pero que muy importante. Estamos em um Este es tempo muito, el mas tiempo muito de estar importante. escuchando la Este é o voz tempo de de estar nuestro amado escutando Señor a voz Jesucristo, do nosso amado Senhor dándonos Jesus a Cristo, conocer todas estas cosas dando-nos a que conhecer deben suceder pronto, todas essas coisas que devem acontecer Él logo, da a conocer as en quais Apocalipsis 22, Ele dá a conhecer em 6, Apocalipse por 22, medio de su versículo ángel 6, mensajero. por meio do seu anjo mensageiro. Hemos visto dónde estará la voz de Cristo Temos visto en este tiempo onde final, estará a voz de Cristo hablándole a su neste iglesia tempo final, las cosas falando que deben à sua suceder igreja pronto. as coisas que Vieron devem lo fácil acontecer que es logo. identificar la Viram voz o de fácil Cristo que é en el día identificar postrero, o sea, a voz de Cristo en el séptimo no milenio, último dia, ou seja, estar en su no ángel sétimo milênio, mensajero, dándonos estará em seu anjo testimonio mensageiro de todas estas cosas dando-nos que deben testemunho suceder pronto, de todas essas conforme coisas que devem a las acontecer logo, profecías conforme correspondientes as a este profecias tiempo final, correspondentes las cuales están en el a Antiguo este tempo Testamento final, y en as el quais Nuevo estão Testamento, no Antigo Testamento y e no Novo em Testamento, las y profecías del reverendo William nas Branham, profecias do reverendo William Branham, identificando la voz de Cristo en el día identificando a voz de posterior, Cristo cuando los escogidos de Dios no último dia. Quando os escolhidos de Deus en el día postrero encontram al instrumento No último de dia. Jesucristo, al ángel del Señor Jesucristo, o instrumento de Jesus Cristo, o anjo do Senhor Jesus Cristo, escuchando la voz de Cristo estarão por escutando medio de su a voz de ángel Cristo mensajero, por meio y do seu anjo mensageiro. habrán E identificado la voz de Cristo haverão a identificado través de su a ángel voz de Cristo mensajero. através Y dirán, do seu anjo estas mensageiro. cosas E dirão: ningún hombre estas las coisas nenhum homem solamente as podia dar a conhecer. Jesucristo las conocía Somente Jesus Cristo y as conhecia. estarán identificando la voz de Cristo Estarão en su identificando ángel a voz de Cristo mensajero, em y por seu anjo consiguiente estarán mensageiro. escuchando esa E, gran consequentemente, estarão trompeta escutando del evangelio essa de grande Cristo voz de trombeta que gira alrededor do Evangelho da do Reino, segunda venida que gira de ao redor Cristo, como da leão segunda vinda de la de tribu de Cristo, Judá, como como rei de leão reis e da tribo de senhor Judá, de como senhores rei de em reis sua e obra senhor de reclamo. de senhores, em sua Estarão obra de escuchando reclamação. Todas as coisas que Cristo ha Estarão prometido, escutando todas as coisas que Cristo revelarnos, prometeu darnos a conocer nos revelar, en este tiempo final. dar-nos a conhecer neste E assim, tempo final. Estarán siendo E llamados assim y juntados estarão sendo chamados e la juntados gran voz de trompeta, com todos los escogidos de Dios, a grande voz de en el día trombeta, postrero, todos escolhidos de enviará Deus sus ángeles do último dia. con gran voz de trompeta E enviará e seus juntará anjos com grande voz de a sus trombeta escogidos. e juntarão Esos a ministerios seus escolhidos. de los dos olivos Esses estarão ministérios das duas oliveiras
ese ángel, estarão y manifestados por consiguiente nesse anjo estarán con la e, gran voz de consequentemente, trompeta del evangelio del estarão reino, com a grande voz de llamando y trombeta juntando do Evangelho a do todos Reino, los escogidos de chamando e Dios, juntando entre a los todos os gentiles escolhidos de Deus, y después dentre os del pueblo gentios hebreo, primeiramente donde hay e depois 144.000 do povo hebreu, hebreos, onde há 12.000 144 de mil cada tribu. hebreus, Pero primero 12.000 son de cada llamados y tribo. juntados los escogidos Mas primeiro são chamados e juntados del os Señor escolhidos Jesucristo, da Igreja do Senhor Jesus los Cristo, cuales estarán os identificando quais la voz estarão identificando el ángel a del voz pacto de Cristo, en el día o anjo postrero, do pacto, a través de no su último ángel dia, mensajero. através do seu anjo mensageiro. Siempre Dios ha tenido un instrumento Sempre en la tierra, Deus teve um instrumento profeta, na al terra, cual le ha revelado su um palabra, profeta, y ese profeta ao qual tem revelado a sua palavra. E esse profeta tem falado essa palavra ao povo, ungido com o Espírito Santo. E para este tempo final, será por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo que estaremos escutando a voz de Cristo no último dia, dando-nos a conhecer todas essas coisas que devem acontecer logo neste tempo final. Por isso encontraremos o anjo do Senhor Jesus Cristo falando-nos a sua mensagem ao redor da segunda vinda de Cristo. Tudo girará ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores, em sua obra de reclamação. Tudo girará ao redor desse grande evento prometido para este tempo final. Por isso é que ainda os anjos enviados com a grande voz de trombeta também giram ao redor da segunda vinda de Cristo, porque o Filho do Homem virá com seus anjos e então pagará a cada um conforme as suas obras, e envia seus anjos com grande voz de trombeta para chamar e juntar a todos seus escolhidos. E tudo isso o manifesta por meio de um homem que estará vivendo neste tempo final, no meio da Igreja de Jesus Cristo, na era da pedra angular. E no idioma que fala esse homem, será que virá a mensagem de Cristo, da grande voz de trombeta, para todos os filhos e filhas de Deus. Cristo em Espírito Santo falou por meio de seus mensageiros nos diferentes idiomas que eles falavam. E nos falará uma vez mais. E será no idioma do mensageiro do Senhor Jesus Cristo, do anjo do Senhor Jesus Cristo. E chegará a tal grau a manifestação de Cristo em seu anjo mensageiro, que quando tenha terminado o trabalho de chamar e juntar a todos os escolhidos de Deus, depois Cristo o adotará e então se manifestará nele em toda a sua plenitude e continuará falando no idioma do seu anjo mensageiro. E nesse idioma, a terceira etapa em toda a sua plenitude estará manifestada. E a pregação do Evangelho do Reino dará a conhecer à humanidade o que vem durante a grande tribulação, os juízos divinos. E, através do seu anjo mensageiro, Cristo falando no idioma do seu anjo mensageiro, cumprirá essa terceira etapa da manifestação de Cristo em toda a sua plenitude, que será para os perdidos que não têm já a oportunidade
habrán dejado Mas pasar la já oportunidad para esse tempo, já a que porta para os todavía gentios estará hay fechada. oportunidad, pero ya para esse tempo, ya la puerta Ainda há oportunidade, mas já para esse tempo, y ya no hay a más porta para os gentios estará fechada e já não há mais oportunidade de salvação Esa etapa para os también gentios. será para las vírgenes fatuas, Essa etapa também será para as virgens fátuas las cuales ou bajo el insensatas, ministerio as quais, del día postrero sob de o Cristo en ministério su ángel mensajero do último dia de Cristo em seu anjo mensageiro, de ellas. trabalhará em favor delas. Y luego durante la gran tribulación darán sus vidas E por depois, Cristo. durante a grande tribulação, darão suas vidas por Y será Cristo. también para la iglesia novia. E será para los também primogénitos para a igreja noiva, de Dios. para os primogênitos de Deus. Esa tercera etapa, Essa terceira etapa, toda su plenitud, para ese manifestada tiempo em toda será sua plenitude, cuando el ángel para esse tempo mensajero será de Jesucristo quando sea o anjo mensageiro adoptado. de Jesus Cristo seja adotado. Por eso es que algunos quizás se Por isso é que preguntan, alguns talvez ¿y por qué se perguntem: no llevan a cabo e por que actividades, campañas não realizam atividades, campanhas de cura para que sean divina manifestados grandes milagros? Porque eso para que está sejam reservado manifestados grandes milagres? para cuando sea adoptado Porque isso está reservado el ángel para quando seja adotado o anjo de Jesus Cristo. de adopción. Já essa é uma etapa de También serán adoção, adoptados todos los hijos, onde também serão adotados todos os filhos primogênitos de Deus, la iglesia novia, todos escolhidos de Deus, a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, estarán os que en el día postrero en la tierra, estarão no último dia na terra, como su Salvador, tendo crido em Cristo como seu Salvador, tendo lavado seus pecados no sangue de Cristo e tendo recebido o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, e assim tendo nascido de novo, os quais estarão escutando de Jesucristo a voz en el día postrero. de Jesus Cristo no último dia. Y Estarão escutando sua voz, estarão identificando sua voz através do seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas essas coisas que devem acontecer logo, neste tempo final. Temos identificado a voz de Cristo para o último dia, através do seu anjo mensageiro. Assim como temos identificado a voz de Cristo no meio de sua igreja, nas eras passadas, a voz de Cristo em cada era, através do mensageiro de cada era. E para este tempo, a voz de Cristo falando-nos, neste tempo, todas as coisas que devem acontecer através do seu anjo mensageiro. Por isso é que já sabemos que os últimos dias são quinto milênio, sexto milênio e sétimo milênio. E que o último dia é o sétimo milênio. E que a grande voz de trombeta é a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando-nos o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores, em sua obra de reclamação. E temos identificado também o território onde a voz de Cristo estaria falando à sua igreja no último dia, na era da pedra angular. Assim como temos identificado o território onde falou a voz de Cristo através dos seus mensageiros das diferentes eras. Foi o território onde Deus enviou cada mensageiro. E agora, o território onde a voz de Cristo estará falando todas essas coisas que devem acontecer é qual? A América Latina e o Caribe. Por consequentemente, estará falando-nos em espanhol, que é o idioma principal da América Latina e o Caribe. E se farão traduções aos demais idiomas que se falem na América Latina e o Caribe, para que todos possam escutar a voz de Cristo.
le hablará nesse idioma. Cristo a su novia, Falará su iglesia novia, Cristo a sua le noiva, hablará sua a igreja las noiva. vírgenes Lhe insensatas falará o fatuas, às y le virgens hablará insensatas ou a los fatos. perdidos E lhes que no falará pueden ser salvos aos perdidos cuando llegue que não podem esa ser etapa. salvos quando chega essa etapa. E Podemos agora ver este misterio podemos ver de la voz de Cristo este mistério hablando a las iglesias da voz de Cristo en el día posterior. falando à sua igreja Hemos no identificado último dia. la voz de Cristo Temos identificado a voz de Cristo y solamente no nos último queda dia. decir una sola cosa. E somente nos resta dizer Señor uma só coisa: Jesucristo, Senhor Jesus continúa Cristo, hablándonos directamente continue a nuestra falando-nos alma. Todas diretamente estas a nossa cosas alma que deben suceder pronto, todas essas en este coisas tiempo que devem final. acontecer Y logo, pronto neste tempo final. transforma nuestros E cuerpos logo y llévanos contigo transforme os nossos corpos a la casa de e nuestro leva-nos Padre contigo celestial, a la à cena casa do nosso Pai de las Celestial, bodas del Cordero. à ceia En el das nombre bodas do eterno del Cordeiro. Señor Jesucristo. No nome eterno do Amém. Senhor Jesus Cristo. Y amén. Amém e amém. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes, Foi para mim um privilégio grande estar com dándoles vocês, testimonio de la voz de Cristo dando-lhes testemunho da voz de Cristo y de estar con no ustedes último dia. identificando la E de estar com voz vocês de identificando a voz de Cristo Cristo este día postrero. neste último Muchas dia. gracias por vuestra amable atención. Muito obrigado por vossa amável Pasando atenção una noche llena de las bendiciones e continuem passando uma noite cheia das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo.